Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é segurança pública. Como o Estado pode garantir uma convivência social livre de ameaças do crime e por que nem sempre a legislação protege as vítimas no Brasil. Para nos ajudar a analisar essas questões, temos conosco hoje Dani Salles, promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás. Dani, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando, os números sugerem que existe aqui no Brasil uma crise de criminalidade que muita gente diz que não tem paralelo em outros países. Existe mesmo uma crise como essa? Mota, é inquestionável. Nós temos aí o maior número de furtos, roubo de celulares, nós temos o maior número de mortes por arma de fogo no mundo. Então, assim, nós não podemos questionar que nós vivemos uma crise de segurança pública, mas principalmente uma crise correlacionada à impunidade. De onde é que vem essa crise, Dani? Como é que ela se manifesta? Quando eu digo impunidade, nós temos dois funis aí importantes. O primeiro é que se criou uma cultura de que o direito penal só deve ser preponderante ali na vida do criminoso quando nós temos uma sentença penal transitada em julgado, que até então ele deve ser tido como inocente. Mas qualquer advogado com habilidade mediana, ele consegue postergar, ele consegue, protrair um processo no tempo por 5, 10, 15 anos. Rui Barbosa já dizia, justiça tardia é injustiça transvestida de justiça. E o outro problema é que mesmo quando vem essa sentença penal transitada em julgado, nós temos um sistema de execução penal muito leniente. Então, a comunidade estrangeira, já estudei, morei em Portugal, estudei na Alemanha, meus colegas não conseguem entender como que alguém no Brasil pega 700 anos, 600 anos, como que alguém pega 30, 20, 12 anos e está solto em 4 anos. 5 anos. Mota, só um dado importante. Eu não sei se você sabe, mas todo e qualquer crime no Brasil que a pena é menor ou igual a 4 anos e ela é sem violência ou grave ameaça, nós temos vários elementos, às vezes, despenalizantes, como a acordo de não persecução penal. Olha só. E mesmo se esse cara vier a ser processado e condenado, Mota, ele está sujeito a um regime aberto. Sabe como é cumprido o regime aberto em Goiânia hoje, por exemplo? É chamado de aberto domiciliar. Então, eu vou te dar 2 circunstâncias que vai te deixar aterrorizado. Alguém praticou homicídio e pegou 6 anos de cadeia. O absurdo da pena mínima, né? É mais ou menos como se fosse é como se houvesse uma diretriz das cortes superiores para que o juiz, eles ficassem perto dessa dosimetria penal mínima. Então, se o cara pega... Que é o que alguns amigos magistrados chamam de fetiche da pena mínima. Isso, é. E veja só, se ele pegou 6 anos, com 1 ano ele está no aberto. Então, pensa comigo, alguém que matou alguém, com 1 ano... Por exemplo, uma briga de trânsito, um sai para discutir, o outro tira uma arma, mata ali... Esse cara está condenado a 6 anos. No Texas, nós estaríamos falando de pena de morte ou de prisão perpétua, homicídio em primeiro grau. No Brasil, se esse cara pega 6 anos, com 1 ano ele está no aberto domiciliar. Em Goiás, como nós não temos casa do albergado, esse aberto ele é cumprido em casa. A pessoa presta um compromisso de que todo dia ela recolherá, não tem tornozeleiro, não tem nada, na sua própria casa, às 6, 7 da noite. Olha, eu estou no aberto domiciliar, todo dia eu saio, hoje eu vou retornar em casa e vou recolher às 6, 7 da noite. Então, assim, a sociedade, Mota, nós temos uma insatisfação tão grande com o nosso sistema de justiça que nós temos o maior índice de linchamento do mundo, salvo engano, o primeiro ou o segundo colocado. Mas, Dani, o que se passa na cabeça de alguém, principalmente, o que se passa na cabeça de um jurista, de alguém que estudou o direito, para essa pessoa achar que uma sentença de 6 anos, da qual se só cumpre 1 ano efetivamente preso, que isso é uma punição razoável para alguém que comete homicídio? De onde é que vem essa aberração? Motas, há critérios, né? Os critérios estão no artigo 68 e 59 do Código Penal. Mas, por incrível que pareça, as Cortes Superiores do Brasil, elas vêm abraçando uma vertente garantista. Não existe direito penal sem garantias, tá? Eu estudei com o professor Luigi Ferrajoli na Itália. Mas, Mota, o que nós estamos fazendo é hiperbolizando essas garantias a um talante, em que hoje dificilmente você vê um crime de homicídio simples em Goiás que o juiz dá mais do que... ele fixa mais do que 10, 11, 12 anos.
Ou seja, né, as penas elas estão sempre ali permeando esse mínimo legal e com esse problema de execução penal. Então, em parte, a responsabilidade disso, em grande parte, está nas diretrizes que as cortes superiores fixam, quando não por um regime de repercussão geral, por súmulas vinculantes, que acabam tendo que ser obedecidas por magistrados. O problema, às vezes, vem de cima para baixo. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou do garantismo penal. Me corrija se eu estiver errado. O garantismo é vamos chamar assim, uma escola de pensamento jurídico, que tem como um dos expoentes Luigi Ferrajoli, um jurista italiano, e que, até onde eu sei, tem origem na Itália, na época em que o Estado italiano tomava medidas duras contra o terrorismo. É isso. Então, se percebia que havia chance de violação dos direitos dos réus, então se criou essa escola que coloca ênfase na defesa das garantias dos direitos dos réus. Isso me parece que foi importado para o Brasil com um viés marxista e adotado como um instrumento para que se esqueça a figura da vítima. Parece que quando é cometido um crime, a vítima é o assassino, o criminoso. É isso que eu vejo como cidadão, o garantismo aqui no Brasil. Isso? Mota, eu vou te responder com a propriedade de quem dialogou. Né? Então, tem um vídeo meu aqui no meu celular, onde está eu, Luigi Ferrajoli, em Roma, na Universidade de Trento, Roma, e eu pergunto para ele, professor Ferrajoli, no preâmbulo do seu livro, no prefácio, quem faz é o Norberto Bobbio. E ele adverte que há diferentes graus de garantismo. O senhor não acha que o Brasil, ao importar o garantismo que se aplica do seu livro hoje na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Itália de hoje, né, que é incongruente, né? Porque os juízes fazem um curso na Itália, lê um livro, vê uma jurisprudência e importa para cá. E o professor, não estou te falando que foi o próprio Luigi Ferrajoli, ele virou para mim e falou assim, professor Dani, o problema do Brasil é que vocês não fazem uma adequação sociológica. Então, um magistrado vê um julgado norte-americano, um aviso de Miranda, ele vai e anula uma prisão de 400 quilos de droga porque você não falou assim para o réu, você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Então, assim, nós não estamos tendo a responsabilidade de criar as nossas próprias alternativas. E o aviso de Miranda, pelo que eu me lembro, resulta de uma decisão da Suprema Corte Americana, né? É um absurdo. Ou seja, o cara está querendo... Se você jogar hoje no Supremo Tribunal Federal, ela faz parte de dezenas, centenas de precedentes da nossa Suprema Corte. Então, assim, nós temos um problema grave. Mota, não precisa ser nenhuma sumidade, nenhum doutor em direito penal. Acompanha comigo a redação. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém pode adentrar, salvo em flagrante delito. Se dentro da minha casa tem 10 quilos de cocaína, eu estou em flagrante delito? Estou portando substância entorpecente, 10 quilos não é para consumo. A Suprema Corte vem e inventa uma terminologia. Mas olha, você tinha justa causa para entrar nessa casa? Porque senão eu devolvo o dinheiro que apreendeu, eu solto ele e puno o policial. Então, assim, em que momento que a Constituição... Então, nós estamos tendo um neoconstitucionalismo. Porque os ministros estão incorporando uma terminologia que a Constituição não exigiu. E isso inquieta as pessoas, porque quem está nessa ponta da lança é a polícia. Quem vem sofrendo muito, porque o policial não entende. Como que ele prende um traficante, igual foi preso agora, com um avião com 400 quilos, e numa primeira audiência de custódia o cara vai solto, está jantando na mesma pizzaria que o policial. Sabe, sob o argumento de que não havia razão para abordar aquela aeronave. Eu quero uma justa causa, que vocês me expliquem as investigações preambulares. Deixa eu te contar uma coisa, tinha 400 quilos de droga dentro da aeronave, ponto final. Então, Mota, vou repetir e não quero ser cansativo. No interior, quando alguém estupra a filha de alguém, os vizinhos juntam e matam o estuprador. Em alguns bairros em Goiânia, quando o cidadão comete 1, 2, 3, 4, 5, 6 furtos, junta os comerciantes e mata o ladrão. E isso é dramático, porque está sendo uma negação do nosso próprio sistema de segurança pública, de justiça pública. E a justiça pública sempre vai ser melhor do que a vingança privada. Você não concorda comigo? A justiça pública ela é proporcional, é uma prévia legia.
sabe? Ela é aplicada com moderação por um juiz isento, vai ter um órgão acusador. E a justiça, a vingança privada, ela é truculenta, ela é desmedida, ela é irracional, ela é colerosa. Mas nós estamos flertando com isso porque as pessoas, elas estão perdendo a sua fé no sistema de justiça. Deixa eu ver se eu entendi, como leigo aqui. Nós temos hoje uma legislação de execução penal ruim. Mesmo se aplicada ao pé da letra e com a melhor das intenções, ela já é ruim, porque ela permite que penas que já não são muito altas sejam aplicadas de forma leve e cumpridas de forma parcial. Além dessa legislação de execução penal ser ruim, nós temos um outro fator chamado garantismo penal, que influencia as decisões judiciais no sentido de que elas sejam sempre o mais leves possível. Não, às vezes até inaplicáveis. Ou inaplicáveis, porque esse garantismo penal, ele tem a ideia de que o mais importante de tudo é proteger os direitos dos réus e a vítima que se dane. Perfeito. Além disso, você está trazendo mais uma terceira dimensão, que é a exigência de que se firmou na academia de que a Constituição quer que haja uma sentença penal transitada em julgado, senão não pode. Então, o direito penal não pode aparecer. Ué, qualquer advogado mediano protrai um processo por 5, 10, 15 anos. Então você vai me ajudar aqui, porque eu sou leigo. Quem está assistindo e não tem a mínima ideia do que é direito, o que é uma sentença penal transitada em julgado? Quando é que transita em julgado uma sentença no Brasil? Moto, se você matar alguém, assaltar, tiranizar ou traficar, eu já trabalhei numa corte de recursos constitucionais. Eu consigo manusear para você aproximadamente aí, contando embargos declaratórios, agravos, recurso especial, recurso extraordinário, apelação, eu consigo manusear aí 15 a 20 recursos com tranquilidade. O que acontece? Eu consigo protrair no tempo esse processo seu, em que essa sentença penal transitada de julgado vai vir daqui 5, 10, 15 anos. Tudo bem? Precisa ser um excepcional advogado? Não. Um mediano. Enquanto isso, o criminoso vai levando a sua vida. A academia deseja que até o instante que chegar nesse fim, que ela transite em julgado, que não tenha mais nenhum recurso, que esse cara seja tratado como absolutamente inocente. E isso é grave. E nesse meio tempo, esse cara pode cometer outros crimes? Não pode. Nesse meio tempo, ele comete. Quando você puxa a ficha de antecedente dele, nesse meio tempo ele tem 15, 20, 10 passagens. Que também geram processos que vão durar 15, 20 anos. O crime organizado hoje, ele tem uma assessoria jurídica tão eficiente, ela é melhor do que a assessoria jurídica da Associação de Cabos e Soldados de Goiânia, do que a Associação dos Oficiais de Goiânia. Por quê? Porque ele tem advogados que são especialistas no júri, ele tem advogados que militam em processos como o tráfico, especialista em tráfico de drogas, e ele tem advogados que apenas manuseiam os recursos que vão tramitar nas cortes superiores. É um outro tipo de advocacia. Suponha que você cai agora e machuca o joelho. Se eu te falar que eu sou um ótimo cardiologista, você quer que eu opere o seu joelho ou não? Não, você precisa de um ortopedista. Então perceba que o direito evoluiu tanto que existe essas áreas de especialização. O crime organizado tem, o cidadão de bem não tem. E é por isso que eles conseguem manusear com tanta eficiência essa malha recursal. Vamos lá, devagar. Eu tenho aqui um criminoso, membro de facção. Ótimo. Ele cometeu um assassinato. Ele tem assessoria jurídica. Aí começou um processo que vai durar de 10, 15, 20 anos. Ele já vai para um monte de especialista. É um homicídio? É um tráfico? Aí, nesse meio tempo, ele cometeu um outro crime, começou um outro processo que vai durar de 10 a 15, 20 anos. Aí ele cometeu um terceiro... Esses processos estão todos em andamento. Nenhum desses chegou no final, não transitou em julgado. Cada vez que ele comete um crime novo, ele ainda é um Se criminoso. você abrir a reportagem aqui, você tem que dizer que ele é suspeito. Foi pego, a câmera de vídeo de vigilância da casa pegou ele no latrocínio matando o dono da casa. Ele é suspeito. Então a única instituição que tem o poder e o dever de fazer uma imputação contra o comportamento dele é a chamada Ministério Público. E agora veja que interessante, Mota, vou te narrar 2 problemas aqui que são graves.
Os promotores hoje eles não podem divulgar o seu trabalho, eles não podem filmar um trecho da audiência, de um júri e veicular nas suas redes sociais. As redes sociais são as novas águas. Esse programa seu vai ser visto muito mais no YouTube, no TikTok, no Instagram, do que propriamente na TV aberta. Então, veja só, estão castrando, às vezes, a voz de uma instituição. E aí, quando a gente só tem um protagonista da narrativa, a sociedade acaba não tendo essa visão democrática e plural. Outro problema grave, e esse dramático. Você acredita que teve um processo lá em Goiânia em que as facções criminosas criaram um modus operandi? Toda vez que pegasse com droga, era para dizer que a droga era do policial. Quem colocou essa droga no meu carro foi a polícia. Só que deram azar, que eu estava num plantão da macro-região, eu cheguei lá, peraí, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho nessa cidade. Eu conheço o dossiê profissional desses policiais, está aqui na minha mão. E você tem 2 passagens por tráfico. Ou seja, a organização criminosa propôs um processo contra mim por apologia à polícia. Peraí, fala de novo aí. O ladrão, o traficante tinha condenação por tráfico, foi condenado por esse tráfico. Ele tem condenação por receptação, passagem por furto, então diversas passagens. E ele, Mota, achou por bem que devia processar o promotor, porque até 40 salários mínimos é de graça. Então o que eles pensam? Vou dar uma canseira. E ele tem assessoria jurídica, então processa esse promotor. Nos últimos 90 dias, Mota, em virtude da defesa veemente que eu faço às forças policiais, eu respondi a 2 processos. Nos últimos 90 dias, isso corresponde a 70, 80 mil reais. Só que tem um problema, Mota, eu não dou um passo para trás, nem para pegar impulso. Eu não vou recuar na defesa das ideias, das ideologias e das instituições que eu acredito. E uma das instituições que eu acho que é o para-choque da sociedade. Se ela parar por 24 horas em qualquer estado da federação, é a Polícia Militar. Quantas vezes essa situação que aconteceu com você aconteceu com outros promotores que não pensavam do mesmo jeito que você? Deixa eu te contar uma coisa. Tradicionalmente, o que o promotor faria na audiência dessa? Vou te contar o comportamento de 99% dos promotores. Há uma repercussão geral. Em casos como esse, em que o réu fala que apanhou da polícia, porque olha que absurdo. Essa pergunta que é feita na audiência de custódia, a audiência de custódia é uma excrescência, ela é criada por uma normativa que não veio do Congresso Nacional. Estão deixando o Supremo legislar. Então se cria uma normativa em que alguém é preso, hoje tem um acidente, ele não consegue ver um especialista na área de saúde, mas ele consegue ver um juiz e um promotor em 24 horas. Até aí não tem problema. Mas a única pergunta que se faz nessa audiência é a seguinte: o policial te bateu? E essa pergunta, diz Roberto Cialdini, autor de Armas da Persuasão, de Persuasão, é uma pergunta recrutadora. Se eu virar agora para vocês e perguntar o seguinte: vocês se consideram um aventureiro? Diz Cialdini que 92% das pessoas, se fosse uma pesquisa feita na praça pública, responderia que sim, mas é um absurdo considerar que 92% das pessoas fossem aventureiras. A pergunta é recrutadora. Então, se eu pergunto para alguém, você apanhou da polícia, e essa resposta vem com a natureza premial, ela te dá um prêmio. Se você apanhou, o processo é nulo, eu te devolvo seu dinheiro, você não vai responder e o policial é sentado no banco dos réus. Então, Mota, é uma covardia o que vocês estão fazendo com as polícias. E é uma covardia a forma recrutadora que essa pergunta é feita na audiência de custódia. E eu não vejo mobilização das polícias, estou falando em âmbito nacional. Aí fica um promotor como eu apanhando. Qual que seria a manifestação tradicional de um promotor? Então foi o policial que jogou a droga no seu carro e ele te bateu? Remete-se o processo à Corregedoria da Polícia Militar para que tome as providências no âmbito administrativo, instaurando a competente sindicância. Remete-se à Delegacia de Polícia para instaurar inquérito policial para investigar o possível tráfico de droga praticado pelo policial. E, se brincar, ele responde no âmbito civil. Mota, o policial acabou a audiência, sindicado não pode promover e ainda respondendo um inquérito como traficante. Isso vai matar as polícias, Mota. Isso está matando as polícias. Com base unicamente na palavra do sujeito que acabou de ser preso e que já tem histórico. Vou além, para quem é feita uma pergunta de cunho recrutadora. Não estou amaldiçoando a audiência de custódia, mas eu estou dizendo que a forma com que ela foi regulamentada não teve a participação democrática de pessoas que vivificam a segurança pública. E aí está acontecendo na nação. Nós temos pessoas com brevet de velocípede que estão ditando a ordem de segurança pública. Às vezes nós temos ali, não vou citar o nome do ministro, mas que nunca participou, nunca viveu a ponta da lança.
criança, sabe? Às vezes nasceu dentro de um condomínio, foi indicado por um presidente para sentar na cadeira. E como que essa pessoa, ou numa decisão monocrática, ou numa súmula, ou num voto de um colegiado de 3/4, ou então de 11, como que eles suprimem a competência do diálogo? Diálogo que deveria ser feito pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Qual o problema do Senado e da Câmara dos Deputados? Mota, nós nunca tivemos um Senado e uma Câmara tão inábil. Sabe, nós não vemos mais os grandes discursos, as grandes ideias. Sabe, os diálogos que mudam a trajetória de uma nação. Parece que todo deputado está procurando fazer um corte de 3 minutos para poder lançar no Instagram. Ah, Dani, você está amaldiçoando porque lá na Câmara nós temos palhaço, nós temos jogador de futebol, nós temos ali hoje 20, 30% de influência. Isso não tem problema, acho que aquela casa é uma casa de pluralidade. O problema é que nós precisamos de pessoas lá que lançam as grandes ideias. E normalmente as pessoas que não têm ideias estão se assessorando de pessoas que têm ideias mais precárias que elas ainda. E o discurso está muito raso, o diálogo está muito raso, ele se resume entre nós e eles. E não vai ser assim que nós vamos sair do buraco em que nós nos encontramos. Eu acho que essa sua crítica aos parlamentares, ela tem fundamento, e a gente viu isso agora nesse episódio recente da censura num país onde um sujeito mata o outro, é condenado a 6 anos, um humorista foi condenado a 8 anos e 3 meses, em regime fechado, com base em uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, inclusive com votos de muitos parlamentares que se chamam de direita, que se dizem conservadores, mas ou não leram a lei que aprovaram ou não entenderam o que estava escrito. Ele não precisaria ler toda a lei, em todo processo, todo projeto de lei que ele participe, talvez ele não dê conta de acompanhar criticamente todos, mas se ele tiver escolhido uma assessoria a dedo, uma assessoria técnica, ele tem maturidade para participar de todo o voto. Mota, isso está acontecendo nos tópicos mais importantes dessa nação. Uma Corte Superior regulamentou que quem é pego na rua com menos de 40 gramas de droga, a princípio ele é usuário. Nunca trabalhou no interior. Em toda cidade onde eu trabalhei, o traficante não sai carregando a mochila de droga. Em regra, ele sai ali, sabe, igual um marimbondo, com 3, 4 dolinhas, com 12 gramas, com 20 gramas, foi lá, vendeu, volta em casa, busca de novo. A polícia não pode entrar na casa porque precisa de justa causa, e se pegar ele na rua com 20 gramas, estão regulamentando o tráfico de droga, crime que aliena nossos jovens, que corrompe nossas crianças, que desgraça nossas famílias, que financia a criminalidade. Estão regulamentando o tráfico de droga. Isso foi feito por uma Suprema Corte. Isso não perpassou pelo diálogo. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados e o Senado está tão preocupado nesse confronto de narrativas entre nós e eles, que eles não assumem o protagonismo das decisões que afetam muito a nação. O aborto foi regulamentado por um voto monocrático. Ah, não, até 4 semanas, 12 semanas, a criança ainda não foi estabelecida, as suas terminações nervosas, então até aí não é crime abortar. O que é isso? Até quando nós podemos retroagir? Os espartanos tinham a regra de que você poderia matar uma criança, você jogava ela num tonel, ver se ela conseguia chegar do outro lado, porque seria um guerreiro bravo. Não, mas por que a criança poderia morrer? Porque enquanto ela não conseguisse a articulação da fala, ela não era considerada um ser. Essa era a dádiva humana, a linguagem. Aí eu te pergunto, até hoje nós podemos retroagir? Isso é uma questão que devia ter sido discutida no Congresso Nacional com a ajuda de teólogos, de sociólogos. Cada nação tem uma matriz social. Sabe, uma crença. David Brooks diz que nós somos um conjunto de crenças. Não, Mota, isso está sendo decidido pela Suprema Corte, naquilo que nós chamamos de ativismo judicial inapropriado. Esse fenômeno é um fenômeno restrito ao Brasil, Dani? Não. Aqui a gente está vendo uma manifestação pior. Como é que você compara essa situação no Brasil com a de outros países? Mota, eu estudei na Europa e eu tenho plena compreensão de que essa não é uma terminologia que é apenas indígena, não é um fenômeno que acontece apenas no Brasil, mas aqui acontece de forma hiperbólica e de forma preocupante. Porque é praticamente como se nós tivéssemos suprimido a atribuição que deveria ser de quem? Do Congresso Nacional. O que eu estou te dizendo é que isso vem sendo feito pelas Cortes Superiores, como o Supremo, em virtude da omissão da regulamentação do próprio Congresso. Como é que você vê? Me parece que existe no Brasil um ecossistema dedicado
a implantar uma determinada pauta. Eu não vou dar nome para essa pauta. Fazemos bem. Mas você já levantou, elencou alguns elementos dessa pauta. Eu digo que é uma cestinha, né? Dentro dessa cestinha tem várias ideias e muitas dessas ideias vão contra o senso comum das pessoas, quando elas param para pensar e refletir. A maioria não para pensar e refletir e compra o que está dentro dessa cestinha. Então, por exemplo, dentro dessa cestinha tem a ideia do uso recreativo de drogas. Não tem problema quando a pessoa usa de forma recreativa. E isso leva, por exemplo, à ideia dos 40 gramas, ou podia ser 60 ou 30, seja lá qual for, não faz diferença nenhuma. O que está por trás é essa ideia de que, e a gente vê isso implantado profundamente na cabeça, principalmente das gerações mais novas, para as quais você falar contra o consumo e o tráfico de drogas é um absurdo, uma coisa reacionária, porque isso só promove a desigualdade. Quando você ataca, e eu escuto, você deve ter escutado isso também, né? Quando você criminaliza o tráfico de drogas, você está prejudicando os menos favorecidos, colocando nas pessoas que são pobres e moram em áreas degradadas, colocando nelas a pecha de usuários de drogas ou de traficantes. Você faz uma equivalência moral entre o traficante e o morador das comunidades de periferia. Então, quando a polícia vai lá fazer uma operação contra os traficantes, ela está fazendo uma operação, na verdade, contra os moradores da periferia. Agora, o tráfico de drogas, ele é responsável, eu acho que é justo a gente dizer isso, né? É o motor que está por trás da maioria das atividades criminosas. Sim. Será que essas pessoas que tomam essas decisões, criam jurisprudência ou determinam normas que, obviamente, para qualquer pessoa com o mínimo de senso comum, favorecem o narcotráfico, elas não percebem que estão alimentando um monstro que está crescendo a cada dia e que uma hora dessas corre o risco até de substituir o Estado, como, por exemplo, a gente vê de forma muito óbvia no Rio de Janeiro, mas também em outros locais? Mota, eu quero fazer duas observações que são importantes. A primeira é de uma busca aí por uma PEC que, na verdade, via transversa, deseja federalizar a segurança pública. Você está falando a PEC da segurança pública. O Brasil é fabricante? Ele planta cocaína ou não? Não. Então, deixa eu contar uma coisa. Ela vem de fora, né? Quem devia estar cumprindo sua tarefa de casa? O governo federal. O Brasil... A União, de onde vem um fuzil? De fora. Né? De fora. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Agora, olha só. O senhor ministro Lewandowski, né? As suas forças de segurança não fazem a tarefa de casa, não vigia as fronteiras, não evita o tráfico internacional, o contrabando de armamentos, de droga. E agora quer cumprir a missão dos estados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que o governo federal devia estar preocupando é de combater a macrocriminalidade, de preservar a autonomia dos entes federativos. Nós vivemos uma federação, nós temos as autonomias dos estados. E estado sem autonomia na sua segurança pública é estado fraco, tá certo, senhor governador Ronaldo Caiado. Se o estado abrir mão do comando sobre a sua segurança pública, ele corre o risco, sabe, de receber uma conta, uma fatura que não é dele. De uma incompetência na gestão de segurança pública da própria União. E Goiás é um exemplo disso. Agora, sobre o uso de drogas, eu fui aluno extraordinário de um doutorado em análise de comportamento em psicologia. Eu vou te dar um estudo empírico em 30 segundos. O estudo que eu vivi. Na minha infância, nós tínhamos ali 20, 30 colegas, 30 amigos, num bairro periférico de Goiânia chamado Setor Jaú, Brejão. Dos 30, 27 curtiam um baseado, alguns deles usavam uma droga mais forte, uma cocaína. Existia 4 que não utilizavam. Que falavam, cara, eu não acho legal essa parada de droga. Um era eu. Um virou promotor, outro mora no exterior, trabalha para organismos internacionais, uma sumidade, e os outros 2 são médicos. Então, deixa eu te contar uma coisa, droga vai sempre ser uma droga. Desses 20 e pouco, 3, 4 morreram. Em briga boba, sabe? Outros morreram pelo próprio uso de entorpecente. Outros, sabe, tiveram o efeito deletério da droga durante sua adolescência. Sabe, falar em regulamentar a droga é uma irresponsabilidade. Nós não podemos fomentar.
A campanha que deveria ser feita contra as drogas, Mota, é a mesma campanha que foi feita com o tabagismo. É tornar porcaria. O Brasil, sabe, é um exemplo mundial na campanha contra o tabagismo. Vamos fazer a mesma campanha contra o uso de droga. Mas aí atinge e machuca uma classe artística que consome cocaína, que fuma maconha. A sociedade não pode pagar esse preço. Droga não é legal, o nome é droga. Entendeu, Mota? Então, sim, nós precisamos de comportamentos, nós precisamos de políticas públicas claras para poder desromantizar. Você falou para mim, de uso recreativismo, é um vernáculo romântico de algo que é desgraçado. É curioso que você mencionou isso, Dani. Eu já falei várias vezes sobre isso em artigos. Eu testemunhei isso. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive meu primeiro emprego, com 20 e poucos anos, todo mundo fumava no Brasil. Meu primeiro emprego foi, por acaso, na Petrobras. E eu me lembro que a gente fazia reunião... Maconha ou tabaco? Hã? Tabaco. 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 A gente fazia reunião em sala fechada, todo mundo fumava. Eu não fumava, eu queria morrer, porque eu não conseguia respirar. À medida que o tempo foi passando, o Brasil acabou com a propaganda de cigarro, botou fotografia de gente doente no maço, se demonizou o cigarro. O cigarro foi demonizado, né? A mídia parou de colocar gente fumando. Neste mesmo período de tempo, a maconha foi sendo glamourizada. Maconha, quando eu era jovem, maconha era estigmatizada. Os MCs, os artistas. Quem fumava, fumava com vergonha, fumava escondido. É isso. Agora, eu vi isso na minha vida. Ao mesmo tempo em que o cigarro foi demonizado, a maconha foi sendo glamourizada. Chegamos onde chegamos. Agora, qual é a diferença do cigarro de maconha para um cigarro de tabaco? É que a maconha é mais prejudicial, porque ela tem quase todos os componentes prejudiciais do cigarro. Para além do tem potencial toxicológico. Isso. Então, assim, tá vendo, assim, e não me parece... Ô, Mota, por que esse tipo de campanha educativa que foi feita com o tabaco, por que ela não é feita contra as drogas? Será que... Deixa eu te contar uma coisa. Há um estudo, e eu quero crer que isso não é verdade, mas um dos maiores donos de propriedade rurais do Brasil está com o primeiro comando da capital e com o crime organizado. Parabéns pro Derrite. Olha a política que São Paulo vem fazendo. Ela vai em cima do dinheiro. Sabe, onde que a macrocriminalidade ela trabalha por grana? Cadê a grana? Vamos atrás do dinheiro. Então isso se faz com inteligência, com investimento, com integração entre as polícias. Tá vendo que bacana, não? Então, assim, a minha pergunta é, se nós podemos fazer uma campanha cultural, informativa, que desromantiza as drogas, por que ela não é feita? Será que tem alguém lá no Congresso Nacional que defende os interesses de que, se brincar, a gente tem que caminhar para uma legalização do uso de droga? Então, assim, nós temos que ter essa visão crítica. Porque se nós não tivermos, nós somos inocentes. E nós temos pessoas ali no Congresso Nacional que foram financiadas pelo narcotráfico. Nós temos pessoas ali que flertam com a chance de poder montar o seu cofre. Um local onde se possa usar maconha legalmente. Essa moçada legalizou o jogo de azar. Tá matando a nação. Eu moro no interior. A menina, a mãe, antes de comprar a mistura de casa, o arroz, o feijão, o leite, o pão, ela perdeu no tigrinho. Ela perdeu no jogo de azar. Deixa eu te contar, qual congresso do mundo, numa nação, precisa ser protegida desse tipo de efeito? Quem que você conhece que o jogo de azar fez bem? Se o jogo de azar é unanimidade e faz mal, se a classe artística não tem responsabilidade e ela divulga os próprios jogos de azar, por que o Congresso Nacional aprovou? A quem interessa? Então, acho que a grande pergunta que você tem que fazer é a quem interessa algumas práticas que não vêm sendo combatidas e que vêm sendo fomentadas na nossa nação. E você acha que isso é por falta de uma firmeza ou de uma formação moral e intelectual? Para começar, nós não temos uma liderança intelectual no Congresso Nacional. Nós temos vozes distantes, pessoas que estão buscando fazer um corte no TikTok, no Instagram, pessoas que têm pouca compreensão sobre segurança pública, sobre história. Não estou falando que lá precisa ter nenhum letrado, não, né?
Você acreditava que, se você pegar aí Sócrates, Platão, que na verdade os líderes, aqueles que governavam, deveriam ter um conhecimento filosófico. É o filósofo, o rei filósofo. Isso, deveria ter uma pluralidade de conhecimentos que possibilitasse suscitar as grandes ideias. Eu não vou para esse nível de pedância, até porque minha licenciatura é em filosofia. Mas o que está faltando é dialogar as grandes ideias. Chega de nós e eles. Mas isso, Dani, eu tenho a impressão que extrapola o Congresso, né? Porque você falou uma coisa interessante, a gente está desviando um pouco do assunto, mas não está. Quando você fala de jogo, da questão de jogo, tem um argumento que é o argumento mais usado, que é assim, não, mas o jogo gera empregos, o jogo movimenta a economia. Você pode fazer o mesmo argumento para as drogas. Se você liberar a cocaína, vai gerar emprego, lógico que vai gerar emprego. Vamos regulamentar o homicídio sob paga, desde que o matador pague o tributo. Então, deixa eu te contar uma coisa. Gera emprego também, não, né? É um argumento prostituto, entendeu? Prostituído, da forma, assim, mais vil que você possa imaginar, não fundamento. Deixa eu te contar uma coisa. O jogo está arrebentando as famílias. O jogo não faz bem para ninguém. Eu acho que esse, Dani, é a reflexão inescapável. Porque você não... Tá, mas se a CPI chegou a essa conclusão, por que no outro dia não colocaram em pauta a proibição do jogo? Tá pingando no bolso de quem, Mota? Tá pingando no bolso de quem? Porque se é uma porcaria e tá fazendo mal pra nação, no outro dia vamos abrir aqui, aprovar um projeto de lei e acabou o jogo. Agora tá difícil, porque os grandes times são financiados pelo, né, programas de televisão, artistas, os grandes times... Ô, Mota, igual eu tô falando, ninguém tá cometendo nada criminoso, porque a princípio vocês estão desenvolvendo algo que foi regulamentado pelo próprio governo. Mas está fazendo mal para a sociedade. Vamos começar a reunir no Congresso Nacional e vamos combater as coisas que fazem mal para a sociedade. E é simples. Então, agora, ô Mota, não sei se você tem um costume de assistir. Para assistir o dia inteiro a TV Senado ou a TV Câmara. Mota, 3/5 dos momentos dos discursos são ataques pessoais ou ataques institucionais. E nós não vamos caminhar nós estamos patinando. E o setor que mais sofre no Brasil é a segurança pública, porque nós estamos divididos entre dois grandes grupos. E isso quem diz é Thomas Sowell. No livro em que ele estipula conflito de visões, ele fala nesse livro que as pessoas hoje não têm chance de discutir ideias, porque, na verdade, elas estão estratificadas, sedimentadas em visões preferenciais de mundo. Então, Mota, em síntese, nós temos pessoas que acham que tem que ampliar os direitos e garantias individuais, sabe? Quem quiser usar droga, usa. A pessoa tem a sua liberdade ele não é ele, nem ela, nem neutro, ele pode assistir o gênero que ele quiser. Se ele quiser falar que ele é um cabrito, ela define a realidade dela. Família não tem importância, religião aí, deixa eu te contar uma coisa, vamos acabar com essa besteira, nós vivemos num Estado laico. E do lado de cá, nós temos pessoas que estão tentando preservar as tradições. Pátria, família, religião, fortificar as instituições, as nossas polícias e restringir esse liberalismo. Essa moçada daqui, diz Thomas Sowell, não consegue conversar com essa de cá e discutir uma ideia, porque elas têm visões tão estratificadas de mundo que não permite o diálogo. Daí a razão. Eleições na França, 48, 47, Estados Unidos, 46, 44, o Brasil, 4 pontos de diferença. O mundo está fracionado. Mas eu acho que nisso o Brasil tem uma diferença importante do resto do mundo, que me parece que essa turma daqui hoje, essa pauta de uma percepção de que você pode moldar a sua realidade do jeito que você quiser, isso está se tornando a visão hegemônica dentro do Estado hoje, né? Mota, a realidade é uma só. Sabe, deixa eu te contar uma coisa, se eu falar para você agora que eu sou o rei da Inglaterra, isso não me torna o rei da Inglaterra. Então, até o Congresso Nacional aprovar uma lei dizendo que todo mundo que se declarar rei da Inglaterra tem que ser chamado de rei da Inglaterra. Então me dá um tesouro inglês. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas, infelizmente, com essa sorte de discurso, estão negando a realidade. Mas presta atenção, Mota, essa frase filosófica é importante. Ao se negar a realidade, você permite que esse mundo seja coabitado com pessoas de realidades completamente distintas. E isso abre espaço para os conflitos, para as tiranias, para a falta de diálogo. Nós precisamos, Mota, andar no mesmo trilho.
Porque qual o grande problema da nação hoje? São conflitos de narrativas. Nós temos um mesmo episódio, que são narradas de forma completamente diferentes. E isso é doentio. É de uma forma tão veemente que as pessoas negam realidades evidentes. Como é que fica, no meio desse choque de visões, o sistema de justiça criminal? Mota, nós vivemos um paradoxo. Nós passamos uma crise de credibilidade. Pensa só que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que precisa ser reconfigurado. A sociedade abjeta, são ministros que não podem pegar um voo comercial. Se pressupõe, o ideal era que eles tivessem um notório saber jurídico, uma reputação ilibada. Mas grande parte das pessoas que alcançaram aquele posto tiveram habilidades políticas. Mota, eu fui o único, acho que o único não doutor em antropologia que palestrou no Congresso Nacional de Antropologia, se não me engano, em 2022, com a doutora Ana Lúcia Pastores Fritzmeier, sob a regência dela, doutora-chefe do Departamento de Antropologia de doutorado da USP. Mas pensa só que se nós estivermos hoje submetidos ao Congresso Nacional, armamento da população civil, aborto, legalização do uso do entorpecente, um jurista não acertaria qual seria o placar. Ele teria um palpite especulativo, analisando a norma, o direito material. Um antropólogo, observando os comprometimentos que cada um daqueles ministros tem com aqueles que alçaram ele a condição de ministro, acerta o veredito. Ele acerta o veredito, ele acerta o número de votos, ele diz como que foi o voto de cada um dos ministros. Nós perdemos a identidade jurídica ao ponto de alguns ministros dizer que aquilo lá realmente é uma casa híbrida, aquilo é uma casa política. Não! O judiciário é um órgão jurídico. É isso que se chama de neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, acho que uma faceta abominável dele é que você possa, através de precedentes jurisprudenciais, criar uma nova ordem constitucional. Quem cria uma nova Constituição é o poder constituinte originário. Então, mas deixa eu te perguntar aqui. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. E ela é bem sincrética. E ela tem 4 páginas, 7 artigos. Mas, em vários períodos da história americana, a Suprema Corte deu interpretações que depois a própria Suprema Corte voltou atrás e disse que aquilo ali foi equívoco. O exemplo mais notório foi a decisão de Roe versus Wade, de 1973, onde a Suprema Corte americana disse que havia um direito constitucional ao aborto. E, se eu não me engano, no ano passado, ou no ano retrasado, ela voltou atrás e disse: cometemos um erro, aquela decisão foi um erro, não existe esse direito. Então, sempre existe uma determinada margem de manobra na interpretação e, nos Estados Unidos, as indicações para a Suprema Corte americana também são políticas. Todo mundo que é indicado por um presidente e tem algum tipo de inclinação, vamos dizer assim. Tanto que você consegue dizer... Ele é um liberal ou ele é um conservador? Exatamente, você consegue dizer, né? Qual é a diferença de lá para cá? É o seguinte, infelizmente aqui no Brasil, eu acho que o backstage, quando você vai escolher um ministro da Suprema Corte, você escolhe alguém que, se você tiver em apuros, ele vai ter o comprometimento de honrar um pacto, sabe? Uma preferência, uma dádiva que você deu ele ao então essa condição. É um comprometimento pessoal ao invés de comprometimento com ideia. Eles confundem isso. E lá, já nos Estados Unidos ou não, ele não vai passar pela sabatina do Congresso se ele realmente não tiver uma reputação ilibada e um conhecimento jurídico que ele possa contribuir efetivamente com a nação. Então aqui nós temos ministros, eu não vou citar nomes porque eu não tenho desejo de denegrir moralmente e nem tenho... Não é uma questão pessoal que não, estou falando aqui. Mas que alguém não pode ter um insucesso para passar num concurso de juiz e virar um ministro da Suprema Corte. Porque onde é que está o notório saber jurídico dele? Sabe? Então, assim, nós precisamos dialogar num termo em que essas pessoas efetivamente têm que ter uma habilidade jurídica e um comprometimento moral para guinar, para discutir as ideias que interessam à sociedade. Mas hoje nós já sabemos, por exemplo, no caso do Bolsonaro, nós já sabemos o voto de cada um deles. É grave. Antes do julgamento, antes da instrução acabar. Então, assim, nós precisamos rever a Constituição da Suprema Corte. Um fato, acho que inequívoco.
não pode ficar lá 40 anos. Sabe, esse mandato tem que ser temporário, como é o de um senador. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não é, né? Mas aí tem essa diferença que você falou da... É o que eu estou te dizendo, da forma com que nós estamos, erguendo as pessoas aqui à condição de ministro, nós precisamos ter mandatos que sejam temporários, porque a sociedade está perdendo a crença no poder judiciário. E olha só, nós temos aqui hoje no STJ ministros que flertam com essa possibilidade de alçar uma cadeira do Supremo. E que é tão paradoxal que, por exemplo, no momento em que se pulsa, né, os ideais mais libertários, né, você chamaria, ou as pessoas de extrema esquerda, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, elas tendem a ser mais liberalistas, porque você vai estar sob o crivo de um presidente que amanhã depois pode se alçar aquela cadeira que supostamente é uma cadeira melhor, uma cadeira mais cara, mais rara. Então, assim, sinceramente, nós precisamos rediscutir a reestruturação do Poder Judiciário e fortificar as decisões do juiz de primeira instância. Vou te contar uma coisa, as melhores decisões que eu já contemplei na minha vida estão na mão de juízes singulares, que vivem a regionalidade, que vão comprar na feira e dialogam com a sociedade sobre o reflexo da decisão que tomaram. Como eu admiro a magistratura de primeira instância. E nós tivemos aí um comentário, salvo engano, do TST, onde o ministro praticamente menoscabrou uma decisão que é dada pela instância de piso. Mas, repito, tá? Um dos baluartes da magistratura nacional está nas decisões dos juízes de carreiras e singulares. Queria eu que a Suprema Corte fosse composta apenas por juízes de carreira, porque viveram, sabe, as dores da magistratura, tem compromissos ideológicos e societários. Dani, e o quinto, e a chance de um promotor estar sentado naquela cadeira, se fosse para curar as dores, seria uma mudança que me agradaria. O problema de mecanismos como o quinto, né, é uma coisa que o Thomas Sowell fala, né? Você conhece as intenções com as quais uma lei, um dispositivo foi criado, mas você não consegue prever a forma com qual aquilo vai ser usado, né? Tem gente que acha que você ter elementos de fora ajuda a oxigenar. Tem gente que diz, não, o melhor seria que todos fossem juristas que tivessem feito a caminhada desde o primeiro... Se na nossa história essa oxigenação fosse positiva, eu fazia coro. Mas, infelizmente, parece que nós não estamos no estado de maturidade. As pessoas estão escolhendo como ministro o advogado. Quem que foi o meu advogado-geral da União? Quem que foi o advogado do meu partido? Quem que foi o meu advogado que me defendeu pessoalmente? A escolha não é sua, era uma escolha para a nação. Então, se o critério é esse, nós temos que arrumar mecanismos que estanque. Mas assim, Dani, quando você olha a história das indicações da Suprema Corte Americana também, você não tem exatamente situações iguais a essa, mas você tem situações parecidas. Que flertam. O que eu acho que chama atenção no caso do Brasil é que quando você vê as decisões, por exemplo, da Suprema Corte Americana, você tem essas decisões indo numa variedade de direções. Aqui no Brasil vai tudo numa direção, né? Então, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre uma coisa que eu ouvi você falando naquele evento que você participou. Fórum Nacional de Segurança Pública. Isso, né? E você falou você listou uma série de decisões, todas indo na direção de dificultar, atrapalhar, prejudicar ou até impedir o trabalho de rotina da polícia. Isso. Tá. Podia falar sobre isso? Mota, lá praticamente eu fiz um apanhado jurisprudencial de 2 anos de todas as decisões da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, onde em casos de adentramento em residência para concretizar a prisão em flagrante, na sua maioria das vezes tráfico de droga, mas nós podemos ter lá dentro um homicídio, sabe? Nós tínhamos casos lá de revista veicular ou pessoal, em que as cortes superiores vêm sedimentando interpretações
em que, por exemplo, para você entrar dentro da residência, você necessitaria de uma justa causa. Mas a Constituição é clara. Se a casa está em flagrante, se a casa é um asilo inviolável, salvo se estiver em flagrante delito. Se dentro da casa nós temos um flagrante delito, o marido está batendo na esposa, está tendo uma tentativa de homicídio de um filho contra o outro, e o pai tentando conter, um tráfico de droga, um estupro, não há dúvida. Tá na Constituição. O policial tem que entrar e efetivar. Ele tem o dever de fazê-lo, mas se criar agora a figura da justa causa. Então as cortes superiores vêm falando, olha, se o traficante estava vendendo na porta de casa, mas corre para dentro, isso não é motivo para você entrar dentro da casa dele, porque isso não é justa causa. Se você vem perseguindo um carro e esse carro entra para dentro de um condomínio fechado, você não pode entrar dentro do condomínio fechado, salvo se você tiver um mandado judicial. No porta-mala desse carro pode ter a filha de alguém que vai ser violentada, pode ter o irmão de alguém que vai ser morto, pode ter 30 quilos de entorpecente que é capaz de criar dependência física ou psíquica para uma cidade do tamanho de Anápolis, em Goiás. Então, assim, me parece que estão hiperbolizando aquilo que nós falamos, as garantias individuais, mas quem está pagando o preço disso é a sociedade. A sociedade está descalça. Então, Mota, todos nós somos a favor de preservação dos direitos e garantias individuais. Mas para isso, né, a professora Paula Forgione usa uma expressão que eu acho maravilhosa. Ela fala que há momentos que há um conflito dialético de valores na Constituição, mas que a hermenêutica perfeita é você preservar a sobrevalência de cada um dos valores. Estão hiperbolizando tanto alguns direitos e garantias individuais que estão matando o direito à segurança pública. Deixa eu te contar uma coisa. Em Goiás, Mota, quem tem uma casa de preço significativo, ele quer morar dentro de um condomínio. As pessoas têm medo de morar numa casa em que o portão dela esteja de frente para a rua. Tem estado da federação como Bahia, Rio de Janeiro, onde você não pode paquerar a sua namorada na porta de casa, botar uma cadeira espreguiçadora, olhar uma foto do casal no celular, o pessoal rouba seu celular e leva sequestra sua namorada, estupra ela, mata. Nós estamos vivendo um estado de selvageria. E grande parte disso é em virtude da nossa leniência no confronto com a criminalidade, ponto final. E isso precisa ser reformulado. O que não se pode fazer é manter o status quo ou estender uma política que não funcionou, Mota. Ai, não vamos estigmatizar o criminoso. E acho que, sabe, esse aspecto sectarista de você dizer que isso é crime, isso é aquilo. Se nós não tivéssemos esse código penal... O mundo é composto de yin e yang, bem e mal. Nós temos o crime, tem uma figura do criminoso. E nós precisamos encontrar uma forma de reparar. Se não, Mota, nós vamos voltar para o início do nosso diálogo. Nós vamos assistir à sobrevalência da vingança privada. Eu já vi por mais de 10 vezes o pai matar o cara que vende droga pro filho. O pai resolveu o problema. Só que o pai foi processado por homicídio. Mas por que o pai teve que matar o traficante? A polícia não podia prender o traficante, ou se prender, saia na audiência de custódia. E se não saísse na audiência de custódia, ele enrolava o processo por 15 anos e ele era considerado inocente até o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Ou então, quando pegava uma pena de 5 anos, ele cumpria a pena no regime aberto, no semiaberto, domiciliar. O pai foi lá e... A vingança privada ocupando espaço daquilo que deveria ser obrigação da justiça pública. Porque a vingança privada só sobrevém onde há uma insatisfação, uma frustração com a justiça pública. Dani, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse o poder de aprovar 3 mudanças, 3 medidas legislativas, executivas, processual e penal, de combate ao crime, seria muito simples. que medidas seriam essas? A primeira, uma política rigorosa de combate ao crime organizado, e principalmente ao tráfico de drogas, investindo principalmente com investimentos significativos em inteligência para que a gente possa... para onde tem nesse dinheiro? Seria uma briga praticamente em outro fronte.
Compraram posto de gasolina, imóveis, fazendas, nós vamos atrás do posto de gasolina, dos imóveis e da fazenda. E nós vamos reverter tudo isso que foi angariado para a própria segurança pública. Eu flerto com o idealismo de Bukele. Sabe, prisões onde realmente não haja possibilidade de comunicação do preso com o mundo exterior. E a prisão é para ser um... Deixa eu te contar uma coisa. Prisão, nós não podemos ter no Brasil uma prisão onde o cara tem acesso à televisão, visita íntima, frequenta prostituta e entra droga. Peraí, então isso não é prisão, ué. Isso é colônia de férias. É inadmissível. Nós precisamos ter um padrão de polícia penitenciária como se tem em Goiás. Em Goiás não entra um palito de fósforo. Mas o que se fez? Fortificou nossas polícias penais. Porque senão os presídios viram um escritório do crime. Dani, qual o segredo da justiça pública do senhor Ronaldo Caiado? Investimento e integração. Olha aqui, ó, nós estamos falando de polícia penal integrada com a polícia investigativa, casada com a polícia militar. Investimento, integração e eu acho que agora o principal, inteligência. Então, assim, se você me perguntasse uma mudança que eu acho que seria significativa, a título de união, seria aumentar os repasses para os estados no que diz respeito à segurança pública e preservar as independências dos estados no que diz respeito às suas políticas de segurança pública, porque, Mota, o Brasil é continental. Olha a Europa. Então, por exemplo, aqui, às vezes eu lembro que eu saí de Portugal para dar uma chegada na Espanha, eu andava 400 quilômetros. Se eu andar 400 quilômetros, eu não saio de Goiás. Então, cada estado tem uma dor. Nós temos que preservar a autonomia de que cada estado consiga enfrentar as suas dores e que o governo federal se ocupe da sua missão. Macrocriminalidade. Olha aí essa atuação na perspectiva fiscal. Então, Mota, está muito fácil de resolver. Mas, para isso, nós precisaremos inequivocamente romper com interesses que eu compreendo que são predominantes. Nós temos que tocar na ferida lá dentro do Congresso. Quem são os parlamentares que não permitem que esse tipo de iniciativa progrida? Por que eles não permitem? Quais são os interesses subreptícios? Quem financiou a campanha desse parlamentar? Porque nós não podemos, Mota, ter dentro das estruturas de poder pessoas que estão ligadas com a macrocriminalidade. Isso é uma chaga, isso é um câncer. Só tem uma forma de cuidar de um câncer, extirpando o câncer. Então, assim, do que eu te falei aqui agora, precisa ser um cientista para essas alternativas? Da execuibilidade, efetividade da execução penal? Efetividade, um processo não pode protrair por 5, 10 anos. Rui Barbosa dizia que justiça tardia é injustiça transvestida de justiça. Principalmente agora que nós temos processos que são digitais. Então, assim, é um pupurri tão curto de medidas, Mota, que tá fácil ajustar a segurança pública de um país. E outra, Mota, nós precisamos diminuir as dores e tirar a ponta do chicote tá estralando nas costas do policial. Muito obrigado. Eu não acredito que passou uma hora. Sua participação já acabou uma hora. Muito obrigado. Que coisa boa. Obrigado, tá? É sempre uma honra poder participar de diálogos que buscam melhores e maiores alternativas aí para a gente resolver os problemas sociais mais intrincados. Muito obrigado pelo convite. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.